Uma vez que você se torna pastor e permanece pastor por 3 anos, então você está lá e deve haver uma cerimônia. Se você não estiver na cerimônia, não pode ser ordenado, porque terá que ficar mais 3 anos lá. É um amadurecimento do ministério leigo, assim como é maduro na igreja metodista, igreja presbiteriana. Veja bem, o diretor da instituição é o reverendo Peters. O professor de biologia, por sua vez, é o reverendo John. A administradora da escola é a irmã tal, pertencente às irmãs católicas e assim por diante, em uma estrutura bem definida. Meus professores foram ensinados por freiras católicas, pessoas que estavam no ministério, entende? E padres, reverendos padres. Eles eram professores nas escolas, mas eram padres, eles davam a comunhão. Não vamos nos afastar de coisas tão boas assim. Não vamos nos afastar. Não vamos, de forma alguma, tirar o privilégio de alguém que é um pastor leigo, um servo dedicado, e de receber essa honra tão significativa. Não banalize isso ou diminua, de maneira alguma, a importância em nosso sistema atual. Não estrague isso. Estou dizendo isso para que você combata a falta de respeito por essas coisas. Diga, olha, nós somos doutores. Na verdade é que de segunda a sexta eu sou. Você sabe disso? Eu trabalho aqui. Se Deus me abençoou a ponto de, na minha igreja, o ministério leigo ser tão maduro que eu seja honrado com o título de reverendo. Quero dizer, isso é uma honra. O que eu devo fazer a respeito disso? Você pode não ser qualquer coisa, mas lhe foi dado algo grandioso. E é o amadurecimento do ministério leigo. E você recebeu um grande respeito. A igreja de Pentecostes não faz isso. Você é ancião até o fim. Sim, você é ancião de uma igreja como leigo e é ancião até o fim, do começo ao fim. Você nunca será chamado de pastor e nunca será chamado de reverendo. Você só pode estar brincando, você será ancião. Mas veja, não importa quão ungido, não importa o que possa fazer. Então, no nosso sistema, estamos dando essa honra. E a Bíblia diz em Hebreus 5 que ninguém toma para si essa honra. Veja, você não pode simplesmente tomar essa honra para si. Você não pode simplesmente se levantar e dizer, eu sou reverendo. Alguém tem que conferir isso a você. Então, se estamos conferindo esta grande responsabilidade a você, por favor, não estrague tudo. Não menospreze o valor, não banalize a importância, não insulte a inteligência. Quem souber a palavra exata em inglês para o que estou procurando, por favor, diga a palavra em inglês. Não despreze isso de forma alguma, não desmereça isso, em hipótese alguma. Essa é a palavra que estou procurando, desmerecer. Não desmereça isso. Aleluia. Você está me ouvindo? É bonito? Então, estou mostrando para vocês sobre amadurecimento, porque alguns de vocês não perceberam que, na verdade, a nomeação é amadurecimento. É o amadurecimento do ministério leigo. E que a ordenação é, na verdade, um amadurecimento ainda maior do ministério leigo. E é exatamente isso que estamos vivenciando. Aleluia. Agora vamos avançar para as diferentes e diversas áreas de especialização e atuação que compõem o ministério leigo, explorando suas múltiplas facetas e as importantes contribuições que oferecem. Ou seja, o ministério leigo está amadurecendo de forma notável e progressiva, seja pelo reconhecimento formal ou pela nomeação oficial de presidentes leigos que assumem papéis de liderança e responsabilidade. Tudo bem, sim. Agora, estamos falando de presidentes leigos, que é um outro termo bastante significativo e inovador que estamos introduzindo e estabelecendo dentro da estrutura da igreja. Aleluia, truly. Presidente leigo, certo. Agora, o que exatamente é um presidente leigo? Um presidente leigo, e eu acredito, não sei ao certo, foi no último DENIPOL que este conceito foi apresentado, ou foi depois disso que houve uma outra reunião importante, talvez uma discussão mais aprofundada sobre o tema. De reunião de bunda. Tenho certeza de que é como um tipo de DENIPOL. Então, o que isso quer dizer é que quaisquer definições que você tenha recebido antes, estou redefinindo todas agora, porque está em desenvolvimento. Nunca se ofenda com mudanças na estrutura da igreja, porque você pode ver que estamos avançando.
E às vezes você cria algo e depois de um certo tempo percebe que precisa ajustar um pouco. E se você realmente não puder fazer correções no meio do caminho, não vai conseguir se sair bem de forma alguma. Você entende o que quero dizer? Por exemplo, quando eles foram ao espaço em 1977 para Júpiter, sabe? Eles fizeram de tudo. Eles fizeram um foguete e decidiram enviar o primeiro foguete como um foguete avançado para ver o que aconteceria com ele antes de enviar o verdadeiro. Porque você nem consegue dizer o que fez, o que criou, quão bem vai funcionar e se vai sobreviver. Mas ele foi e sobreviveu, o primeiro antes de enviarem o principal, o verdadeiro e icônico Voyager. Então sempre permita correções e espere que talvez haja algo a ser melhorado, pois a perfeição é um processo contínuo. Você está comigo? São? Então, presidente leigo agora é uma especialização do ministério leigo. E um presidente leigo será alguém que dará assistência pessoal ao bispo. Você vê? Sim. Um assistente pessoal de um bispo. Portanto, os presidentes leigos são, de fato, assistentes pessoais. Então, algumas pessoas que eram presidentes leigos e que seriam presidentes leigos antes, podem não ser mais presidentes leigos depois desta importante reunião, porque vocês não seriam. Sim, estamos tentando ter apenas um presidente leigo com um bispo, não mais do que isso. Claro que também pode mudar. Por que você não quer mudanças? Agora? Comigo, por exemplo, há certas coisas que faço que nem chamo de bispo. Eu chamo um leigo. Eu sempre vou com um pastor leigo. Certas coisas específicas que faço, se vou fazer uma ligação muito importante, digo: venha comigo, vamos, por favor, neste exato e preciso momento. Incrível. E o bispo dele está lá, a igreja dele está lá, o pastor dele. Mas eu não vou com eles. Tudo bem. Alguns anos atrás, quando fui para a Inglaterra, eu simplesmente liguei para o Daniel e disse: Daniel, venha. Passei o dia inteiro com ele. Sim, porque ele era o único que estava jogando golfe. Eu disse: venha, vamos jogar. Então, um pastor leigo, com sua dedicação e conhecimento, pode ser uma ajuda verdadeiramente grande e valiosa para um bispo. Se eu for pegar o David Itcho, certo, por exemplo, para analisar, ele tinha esse homem mais baixo, milionário, bilionário, que foi seu sucessor, e ele o achava muito inteligente. Ele sempre dizia que ele era muito inteligente. Um dia ele disse: olha, ele sabe tudo. Eu não sei muito. Ele sabe tudo. Ele é muito inteligente. Ele fala inglês, faz tudo. E ele sabe tudo. E ele paga as coisas. Ele simplesmente paga por isso, paga por aquilo, paga por tudo. E quando estávamos nos reunindo, ele simplesmente pagou por toda a cruzada. Sim, o Dr. Cho só dizia que queria ir e ele já pagava por isso. E esse homem é advogado. Ele era advogado e empresário. Você sabe, ele não é pastor, mas claro que também é espiritual e às vezes prega, mas o trabalho dele é outro. Então você pode ter uma pessoa que está muito envolvida no ministério em tempo integral. Mas um leigo pode ser muito importante e uma verdadeira ajuda. Isso não significa de forma alguma menosprezar o homem de Deus. Não chega a desprezar de fato. Ela está lá como um pilar fundamental que levanta as coisas e ajuda a fazer com que elas corram muito bem e de forma eficiente. É realmente maravilhoso, sabia? Então, acredito que alguns pastores leigos podem se desenvolver e, com o tempo, se tornar presidentes leigos, o que nós chamamos de presidente leigo. Tudo bem, isso é muito importante e um processo natural e contínuo. E assim estamos comissionando, instalando e empossando presidentes leigos também, o que é uma grande e significativa conquista. Aleluia! É algo verdadeiramente fantástico, incrivelmente poderoso e ainda mais belo. Tudo bem, então, estamos falando da presidência leiga, uma iniciativa muito importante. E o que eu vou fazer é que, quando formos para o salão menor, vamos discutir a área específica em que você realmente acha que pode se sair muito bem. Tudo bem? Então, o amadurecimento do ministério leigo é também para a nomeação de supervisores leigos.
Veja, começa com a nomeação de pastores, ordenando leigos como ministros reverendos, depois reconhecendo alguns como presidentes leigos, e então reconhecendo alguns como supervisores leigos, o que novamente é quase um caminho perigoso de se dar a um leigo, porque então a pessoa diz: você é supervisor e eu sou supervisor. Você supervisiona, eu supervisiono. Você tem filiais, eu tenho filiais. Você treina pastores, eu treino pastores. Você tem acampamentos, eu tenho acampamentos. É uma pena. Mas veja, esse é o orgulho que se desenvolve de maneira gradual e muitas vezes imperceptível no contexto do casamento. Veja, no casamento, você sabe, essa união tão íntima e profunda. Você provavelmente percebe que Jesus não confiava em absolutamente ninguém, cara, quando seus próprios irmãos diziam que ele deveria ir para lá. Sim, a Bíblia diz que ele não confiava nos homens. E tenho certeza de que ele também não confiava nas mulheres, porque uma mulher é um ser humano, porque supondo que ele tivesse se casado com alguma delas, elas teriam dito a ele o que fazer no ministério. Não morra na cruz. Seja razoável. Seja razoável. Olhe para a família. Sim. Se você fizer isso, você é pior do que um infiel. Sim, é verdade. Então, existe uma certa equalização que acontece, ou pode infelizmente acontecer em uma situação de casamento. Sim. E eu estou consciente disso porque minha posição é como a de Abraão ou Adão, onde você está encarregado de muitas coisas que Deus colocou sob sua responsabilidade. E você não precisa ser guiado por outra voz além da voz de Deus. Sim, muito perigoso. Então, muito importante, aleluia. Então é a mesma coisa quando eu te honro e te chamo e te convido para estar comigo, para compartilhar este momento. Senhora supervisora, por favor. Ou seja, você é uma supervisora realmente. No âmbito de um bispo ou algo assim. Você pode dizer algo que realmente não deveria dizer, porque há certas coisas que você nunca diria a menos que fosse a senhora fulana. Você nunca diz, por exemplo, em público, de forma alguma, de maneira alguma. Você não pode dizer. Você só pode cumprimentar, sorrir timidamente e humildemente. Mas se você for a senhora, você não pode aconselhar. Quero dizer, quantos de vocês me aconselham? Você não pode me aconselhar desse jeito. O que você está me aconselhando? Eu não entendo o motivo de você estar me dando conselhos hoje. Seja sério. Sabe? Então eu acho que dar o título de supervisora já é ir longe demais de fato. Então ficamos até mais confortáveis com o termo adjunto. Adjunto do bispo, mas na verdade ela é uma supervisora de fato, uma verdadeira supervisora. Mas precisamos de leigos para ajudar a supervisionar o trabalho e pessoas que possam fazer isso. Porque vejam, alguns de vocês sabem, há pessoas que são especialistas em multitarefas. Eu vejo isso. Vocês sabem, a maioria. Muitas das pessoas ao meu redor precisam ser multitarefas. Elas fazem isso, isso, aquilo. Como eu estou fazendo muitas coisas enquanto estou aqui, estou fazendo coisas enquanto falo. Há coisas que estou fazendo enquanto estou aqui em pé. Além do que vocês me veem fazendo. Estou fazendo coisas. Há gente se movendo por toda parte, fazendo coisas. E é assim que alguns de nós estamos no ministério, supervisionando várias igrejas, fazendo o seu trabalho no seu negócio, exercendo a sua profissão. Não é problema algum, você consegue facilmente.
E porque você é assim, você tem o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então não é difícil para você ser um supervisor e cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, com grande habilidade e dedicação, e de forma muito eficiente e eficaz, demonstrando uma capacidade notável. E para alguns isso é um problema. Então, se Deus te abençoou com isso, não vejo por que você não deveria ascender ao nível de supervisor e cuidar de muitas coisas, além da sua profissão, além do seu negócio, além da sua família, além disso, além daquilo, de muitas coisas. E esse também é um problema que você vê no casamento. Sabe, muitas mulheres, nem todas são realmente multitarefas, muitas vezes. Gurus. Então, quando eles se concentram em uma criança, eles não conseguem se concentrar no homem. Se eles se concentram no homem, não podem se concentrar na comida. Se eles se concentram na comida, não conseguem se concentrar no trabalho. Se eles se concentram no trabalho, não conseguem se concentrar na casa. Se eles se concentram na limpeza, não podem se concentrar no sexo. Se eles se concentram em sexo, eles não podem se concentrar em... Ah, sim, uma coisa. Você pode fazer uma coisa bem, mas eu não consigo fazer muitas coisas. Similar. Então, eu acredito profundamente que ser multitarefa e se tornar um supervisor muito eficaz de muitas coisas é algo que alguns de nós, como pastores, conseguimos realmente fazer com grande sucesso. E eu acredito que já temos muitas pessoas que demonstraram isso de forma clara. Sim, alguém como o bispo Intel era um bom e dedicado supervisor, só para descobrir mais tarde que ele estava compensando. Agora, o próximo passo é prosseguirmos com o que chamamos de credenciamento de pastores leigos ou instalação de pastores leigos. Certo? Como reverendos pais e mães. Então, eles serão devidamente credenciados. Agora, eu realmente gosto do significado da palavra credenciar. Um crédito significa tornar autoritário, tornar credível e acreditar para considerar como verdadeiro. Mas acho que há uma definição melhor. Eu vou encontrar isso para você. Lindo, de verdade. Ato de conceder crédito e reconhecimento formal, um processo essencial. Agora, quem serão os pastores devidamente credenciados? Pastores leigos. A primeira qualificação é que teremos que ser ordenados e depois servir por 10 anos como pastores leigos. Ou seja, pastores ordenados e depois ter mais de 50 anos. Uau, ó. Então, se você foi ordenado por 3 anos, pastor por 10 anos e mais de 50 anos ou mais, então
você receberá créditos ACC. Nós vamos, de fato, lhe dar esse reconhecimento e é algo como o bispo do ministério de Elá. Sim, de verdade, com certeza. Você entendeu? Fantástico. Sim. Agora, por que exatamente 15 anos? Lembre-se do que eu estava lhe contando ontem, quando eu estava lhe contando a história, aquela crise da meia-idade, quando você tem por volta de 40 e poucos anos, 40, 45, e seus olhos começam a ver que você não está realmente ficando tão rico quanto originalmente pretendia de fato. E é um palco de agitação. Até os próprios casamentos se desfazem completamente nessa época da vida. Às vezes as pessoas estão casadas e com o passar do tempo percebem que, veja bem, eu me casei com um casal que estava mal casado. Eu entrei em um casamento ruim. É um casamento ruim, um casal mal casado. Muita gente percebe muita coisa. Eles percebem, eles olham para trás e dizem, não, 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 não. Isso é realmente, realmente muito ruim. Eu não me casei muito bem. Então, as pessoas se divorciam, sabe? Elas também se divorciam aos 50 anos, mas a partir dos 40 e por aí vai. As pessoas reavaliam muitas coisas importantes e significativas profundamente em suas vidas. Seus valores, seus objetivos, suas aspirações, suas conquistas. E percebem, veja, que podem facilmente tomar uma decisão. Shari, é um erro que eu quero reverter. E provavelmente é um erro, mas você tem que conviver com esse erro. Sim, você não pode simplesmente sair e abandonar tudo de repente, sem mais nem menos. Qualquer que seja o erro que você cometeu, você tem que orar sobre isso e pedir graça. Sim. Quero dizer, raramente há pessoas que não acham que cometeram um erro quando se casaram. Sério. Quero dizer, sim. Se você não admitir isso, estará de fato acrescentando pecado sobre pecado. A base fundamental não está realmente lá. Ah, mas você sabe, é exatamente nisso que estamos profundamente envolvidos. Essa é a vida como ela é, de fato, em sua essência mais pura. Esse é o ministério. Sim, e o mesmo princípio fundamental vale para o ministério leigo. Depois de um certo tempo, você pode olhar e se analisar profundamente e com clareza e dizer a si mesmo o que eu verdadeiramente tenho. Esse homem que disse que é pastor em tempo integral e com dedicação total. Olhe para o bispo. Ouvi dizer que ontem ele viajou para as Filipinas e amanhã ele vai seguir para a África do Sul. Da próxima vez estou indo para cá. Da próxima vez ele vai para lá. Faz 8 anos que não viajo. Sim. Um dia vi um dos nossos pastores leigos. Ele foi para um desses países na Europa. E todos os dias eu sempre achava que ele já havia voltado. Eu perguntei, onde está o pastor afinal? Ele não voltou. Onde está esse pastor? Não voltou na semana seguinte. Onde ele está? Então eu descobri que, desde aquele exato momento, ele estava realmente lá, presente e visível. Será que são 9 anos ou 11 anos, ele nunca tinha viajado para fora de Gana. Então, quando ele foi, ele disse que precisava ficar um tempo considerável, um período de tempo significativo. Tenho que fazer as pazes. Sim. Então, bem, você pode facilmente acessar seu ministério coxo depois de algum tempo. É por isso que estamos dando 50 anos. Sim, 50 anos. Diga que você está mais estável mentalmente. Mesmo que você tenha pensado em divórcio, você diz que se acalmou. Você se acalma e então você simplesmente flui com isso. É poderoso. Sim. Então, quando os comissionarmos, eles serão de fato pai. Chame-os de pai. Pai. Lá está o reverendo padre. Lá está a reverenda madre.
Não menospreze a grande e significativa honra que estou lhe concedendo neste momento. É tudo o que eu tenho a dizer sobre este assunto. Não desperdice esta valiosa oportunidade. Não faça cocô nele. Ó. Não, também será necessária a recomendação formal e expressa do bispo. O bispo terá que recomendar e aprovar explicitamente que isso seja feito. Amém. Então, se o bispo da sua área aprovar e consentir com isso, você se tornará pai, assumindo todas as responsabilidades e bênçãos que essa condição implica. Diga, pai, esta é a mãe agora, esta reverenda madre. Você estará dizendo RM e F. De RF. Mas você vê novamente onde você tem todas essas coisas. Porque é isso que estou tentando dizer. Olha, em vez de tentar desenterrar todos os nossos problemas, vamos seguir em frente com essa coisa de Los Angeles. Sim, se pudéssemos de fato esquecer tantas coisas, seria realmente muito, muito melhor. Mas foi por isso que comecei pela fundação. A base é a verdade. Se você se assenta em uma mentira, então todo esse reverendo, seja lá o que for, pai, está ungindo uma mentira. Sim, é ungir uma mentira e honrar uma mentira, uma falsidade completa. Você está comigo? Você está entendendo o que estou dizendo? Sim, e não queremos fazer isso. Não há necessidade disso. Então, eu realmente acredito que Deus está nos ajudando a desenvolver todas essas importantes áreas da nossa vida. E é um reconhecimento muito importante. Sabe, eu diria que quando falo de um presidente leigo ou de pessoas leigas, o melhor é posso comparar isso a um filme de amor ambientado em um porto africano. Então, eu gosto de você e digo, você realmente não gosta de nós. Eu amo vocês, sim. Não, você realmente não gosta de mim. Estou tão feliz que você está aqui. Não, você quer que eu esteja em tempo integral. A pessoa que você quer em tempo integral é um missionário. Você gosta de outra pessoa. Isso é algo muito ruim e tem estragado muitas coisas maravilhosas que Deus está fazendo entre nós. E eu quero que a gente realmente supere isso. Porque o que eu estou fazendo agora? Eu estou te dando mais honra. Eu não preciso saber. Eu te chamo de ancião. Eu posso mudar tudo. Então vocês todos são anciãos. Fim de papo. É isso. Eu estou te dando. Então é como se eu tivesse te chamado. Eu disse ok. Eu disse que gosto de você. Então aqui está um anel. Gosto do seu corpo. Então você tem certeza? Meu corpo? Mas este lugar é menor do que aquele lugar e aquele lugar é maior do que eu. Eu gosto. Se eu realmente não gostasse, eu não me casaria com você. E você está dizendo que gosta de outra pessoa. Isso é tão selvagem, de verdade. E eu estou realmente tentando te mostrar que eu disse que gosto muito de você. De verdade. E eu te honro verdadeiramente e com todo o meu ser. E mesmo assim, a cada momento, estou lutando incansavelmente para conseguir chegar até você. Eu realmente acho que é um Satanás. Não é um Satanás, de verdade mesmo. Demoníaco. Eu quero pessoas leigas ao meu redor que sejam verdadeiramente felizes. Você faz parte da minha vida e do meu ministério e isso é muito importante. Felizmente, é isso que eu quero. Eu quero muito, muito isso. Sim, claro, com certeza, absolutamente. E eu quero que eles sejam confiantes e felizes. Quando eu vejo, eles dizem, ei Charlie, como estamos indo? Sabe, um pastor disse, eu me lembro de quando íamos, Coleno costumava sentar conosco depois do culto. A gente sentava nos bancos deles e ficava conversando. Mas agora é como, sabe, até para você dizer, hoje em dia você está diferente. O que você é? Você viajou para outro país para avançar na sua vida, na sua carreira, seja lá o que for. Quando você estava em Gana, eu costumava sentar no banco com o Colengon, depois a gente conversava. O que devo fazer agora que você se foi? Devo ficar sem encontrar mais ninguém? Ou não devo conversar com ninguém? Ou devo apenas ficar e chorar até você voltar?
Devo sentar ali e apenas esperar e esperar. E então devo apenas ficar triste e dizer, essa é a minha pessoa principal. Você é a minha pessoa principal. Você foi para algum país, seja qual for, não sou contra isso. Eu acredito nisso. Eu te apoio, eu rezo por você. Eu não entendo a sua atitude. Vocês mesmos entendem completamente essa atitude, não é mesmo? Você não entende essa atitude. Quando a BDR foi para a América, eu realmente chorei muito e senti uma grande tristeza. Ela também não pode cantar. Acabou. Eu estava lá. Nada. Sim. Primeiro, ela acredita profundamente no ministério de cura divina. Ela tem uma fé inabalável nisso. Sim. Ela está arrependida. Eu deveria sentar e chorar por 10 anos. Tudo bem. Preciso seguir em frente. Mas isso não significa que eu não a ame ou que eu não os ame. Quando estávamos no Crusader, ela me apresentava todas as noites. Sim, poderoso. E eu fiquei feliz que ela estivesse fazendo isso, porque desde o começo ela disse, Bispo, veja bem, para mim entrar no ramo dos milagres foi uma decisão muito séria. Foi algo que decidi mentalmente. Não ocorreu por osmose ou difusão, chegou. Foi uma decisão forte. O BDR dirá, Bispo, é um milagre. Olho para o rosto dela para ver se ela estava fingindo, e eu vi que ela estava falando sério. E a seriedade dela me encorajou. Ela parecia acreditar. Ela parece acreditar no que diz. Ela parece acreditar nisso. Ela parece realmente acreditar nisso. Eles sorriem. O marido está arrependido. Posso pegar um pouco de água para mostrar o garoto que diz que sente muito? Ele está fazendo uma piada. É fazer piada com a história de alguém. Bispo, por favor. Por favor, tenha. Como você chama isso? É fazer pouco caso disso. É fazer piadas. Faça comigo. Então você não pode. Docteros costumava trabalhar com a construção de edifícios. Ele empregou a primeira pessoa que já trabalhou na igreja e que ainda está lá, desempenhando um papel fundamental e contínuo até os dias de hoje. Ele ainda está trabalhando. Ele ainda está trabalhando. Recentemente ele estava se aposentando e disse que ia se aposentar, então eu estava dando um dinheiro e falei para ele, eu acho. Eu te enviei uma foto? Eu mandei uma foto para ele. Eu disse, esse homem diz que está se aposentando, já é um senhor, e ele disse, eu deveria dar um dinheiro para ele, você me deve. Eu disse que deveria dar um pouco de dinheiro para ele. Então eu dei e disse, isto é do Dr. Nosh, dos Estados Unidos. Sim, absolutamente sim. Eu confirmo com toda a certeza que a resposta é afirmativa. Sim, é isso mesmo, não há dúvidas. Sim, é exatamente o que eu queria dizer. Devo sentar e esperar? Costumava chamá-lo de presidente. Por quê? Presidente do comitê de construção do projeto. A construção original e inicial. Com carpinteiros negociando com testes de carpintaria, faltando encanadores, tudo. O trabalho dele foi todo feito por uma mulher. Por que eu não posso sentar e esperar? Eu tenho que seguir em frente. Sim, ainda estou sentado com outras pessoas. Mas quando eu o vejo, fico feliz. Ele é a minha pessoa principal. Ouvi dizer que ele mora no campo de golfe. Vou à casa dele para jogar golfe. Sim, yes. Sim. Não é sempre que ele está em Gana que ele está na minha casa. Ele não precisa dizer que está calmo. Ele simplesmente vem. É fantástico. Mas também tenho que seguir em frente. Não posso simplesmente dizer que não estarei. Não farei nada, seja o que for. Eu simplesmente estarei lá. Não, tenho que seguir em frente. E as primeiras pessoas que você contratou, George e companhia, não é? Sim. As pessoas que ele empregou ainda estão trabalhando. As mesmas pessoas.
Sim, liberais ele empregou libaneses. Foi nessa época que ocorreu a guerra civil na Libéria. Então eles eram bibliotecários. Kamen, ele os empregou. São as mesmas pessoas que ainda trabalham aqui. Yeah. Sim, por favor. Então, por favor, respeitem a honra e a dignidade que lhes são devidas. É como uma pessoa. Você continua dizendo, eu gosto de você, eu gosto da sua presença, eu gosto de você. E mesmo que haja algo que você realmente não fez ou que não faz, todos nós somos casados de alguma forma. A pessoa com quem você é casado não tem algumas coisas que ela não faz? Não. Alguns de vocês não são beijados há muito tempo, apenas um beijo comum. Às vezes pergunte ao seu vizinho Charlie, deixe-me examinar seu nariz e ver como é um beijo comum. Eu gostaria de verificar o beijo. Especificamente, estou beijando Jay Kissinger. Além disso, quero verificar o Oni Red. É importante notar que essas pessoas mencionadas se aposentaram de suas funções. Alguns de vocês desde o casamento, isso é... Isso mesmo. Isso é exatamente o que estamos procurando. Isso é o ponto principal. Mas é a pessoa principal para você, aquela com quem você se casou, que você ficou sem beijos. Mas ainda é a sua pessoa principal. Sim, ela ainda está lá, presente em sua vida. Quer dizer, nunca se pode dizer que não é um homem. Não é a pessoa principal. Na minha igreja, crianças conhecem certas pessoas, elas conhecem o nome, não sabem, elas ouviram os nomes. Você é o Dr. Nosh? É a minha pessoa principal. Seria uma tragédia se ele não fosse uma pessoa principal para mim, seria algo muito ruim. E isso viria da parte dele, não da minha. Eu não preciso dele ou eu não gosto dele. Ou seja, você está doente se tem esse tipo de pensamento. Por favor, pastores leigos, não vamos menosprezar o amor. E eu estou dizendo isso porque agora ele diz esse reverendo padre. Seja o que for que eu diga, ei, até mesmo as pessoas que são bispas leigas que tivemos, elas consagram irmã. Sim, irmã episcopal. Sim. Bispo, então, estou honrando o pastor leigo. Oh, isso é realmente demais, bispo? Ai, demais. Demais. Deus te abençoe e obrigado. Sim. Então, enquanto estou estendendo minha mão de forma sincera, encorajando ativamente, promovendo com dedicação, honrando com profundo respeito e tentando o tempo todo, sabe, expressando meu amor verdadeiro e incondicional. Não olhe para trás e me diga não. Eu sei que você realmente gosta da cor café. Tanto faz. Esse é o grande problema das pessoas que se casaram pela segunda vez em suas vidas. Sim. O escritório. Eu sei daquele que você realmente gosta muito dele, seja lá o que você está pensando sobre ele neste exato momento. E às vezes é realmente difícil quando você fala com eles, a pessoa simplesmente se vira e, por que isso acontece? Então pergunte ao Espírito Santo. Você me diz exatamente porque eu simplesmente me afastei. Você também tem o Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo. Gaddafi, senhor, sim. Vou te contar o que estou pensando. Eu conheço bem a minha cor, um marrom dourado, mas para minha surpresa, ouvi você dizendo outro dia que realmente gosta da cor café com um toque de preto ébano. Ouvi você dizendo que gosta de alguém que não se pode ver no escuro. Nenhum pastor leigo deve se afastar da vida e se comportar de forma alguma como um paciente mental, após a conclusão desta reunião. Qualquer pessoa que se afasta do seu verdadeiro amor está se comportando como o quê? Como um paciente mental, de fato.
Isso é apenas amor. Amém. Então, o próximo ponto importante a ser considerado é o seguinte: outra coisa extremamente relevante e fundamental que vamos fazer para estabelecer e aprimorar a especialização é criar diferentes conselhos específicos, que são, você sabe, pequenas áreas de atuação ou segmentos bem definidos. Mas o que percebemos e precisamos considerar atentamente é que estou indo pelo que percebi. Sim, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que você vê o seu chamado, você vê claramente o seu verdadeiro chamado. Então, é exatamente o que eu percebi. Agora, o que eu realmente percebi é que alguns pastores leigos estão bastante interessados e profundamente envolvidos nas grandes cruzadas de cura de Jesus Cristo. Há alguns pastores que são realmente assim. E por causa dessa significativa e impactante cruzada de cura de Jesus, ou do nosso vasto e supermassivo evangelismo internacional que alcança muitas almas, vou pedir para alguns pastores leigos formarem um conselho dedicado, um conselho que será uma área específica e vital, onde alguns pastores leigos vão se especializar profundamente na campanha de cura de Jesus, aprofundando seus conhecimentos e habilidades para este ministério essencial. Sim, sim. Todos esses são leigos. Não há ninguém em tempo integral, como você chama nisso. Agora, quando olho para as cruzadas, há alguns pastores que, por exemplo, vieram para a cruzada. Sim, como se tivessem acabado de chegar. Eu não os convidei. Como o pastor Kobe estava lá e era cair, sim, de fato, no Zimbábue. Sim, ele veio ao Zimbábue para praticar pipa. Quero dizer, está lá, mas está funcionando e chegou lá. Estou pregando e me viro, ouço alguém gritando amém. Quando me viro, digo que ele está lá. Eu digo, ei, de onde é esse homem? Sim, eu vejo isso muito claramente. E alguns outros, certo? Alguns pastores leigos dedicados, como o pastor George, também se tornaram funcionários voluntários e sem remuneração, atuando como guardas de segurança na cruzada. Eles desempenharam um papel importante na organização do evento. Ele tem mais de 50 anos de idade e você o vê correndo por aí como se fosse um tipo de Obama. Guardas de segurança, por exemplo, estão sempre por perto, observando tudo. Serviço secreto? Sim. Você o vê sentado ali na cruzada. Eu disse ao vigia, estou dentro de casa e ele está sentado lá fora. Disse que vigiava da manhã até a noite. Não, sério, os Lakers não ganharam nem $1. Sim. Não, é incrível. E alguns outros caras estão fora, mas não são pastores. Eles vêm assim. Ninguém lhes dá nada. Ninguém lhes pergunta nada. Fantástico. Então, eu acho que é uma área que realmente vale a pena se especializar e ter alguns pastores leigos que são membros da congregação em um conselho ou em uma ala específica dele. Se houver muitos desses pastores leigos, haverá um conselho formal e haverá outros grupos ou comitês. Mas se não forem muitos, eles serão apenas eles mesmos, funcionando como um conselho. E quando os pastores leigos se envolvem profundamente e de forma significativa nisso, então eles fazem um trabalho excelente e é algo verdadeiramente lindo de se ver. Então você vê que a pessoa é leiga, mas é como se ela estivesse se entregando para trabalhar para Deus. Você vê isso de uma forma quase especial como um pastor leigo. Sim, porque oração, visitação, aconselhamento, conselho é como Jesus que cura. Parece ser de grande interesse para a pessoa e ela se envolve mais. E aí, algumas pessoas têm como principal trabalho: deixe-me ajudar este bispo. Eu quero ajudá-lo. Um bom exemplo é o bispo NRT. Onde está o NT? Ele está aqui. Sim, sim. O assistente dele é o Dr. Obaka, que é cirurgião. Por favor, senhor cirurgião. Sim, por favor, por favor. Quero dizer, ele realmente não foi para a universidade. Sim, este é um cirurgião muito experiente e o seu assistente dedicado, veja como ele trabalha de forma tão humilde e com grande dedicação com ele. Assim como eu disse, o Dr. Che não estudou. Ele o descreve, este homem. Ele é uma pessoa muito inteligente. Ele sabe tudo. É muito inteligente. Ele fala isso sobre ele o tempo todo. Sim, ele é instruído.
Mas estou realmente dizendo que ser cirurgião é algo muito elevado. Ser médico é algo muito elevado. Então, ser cirurgião é ainda mais elevado. Um consultor, examinador de palestras e tudo mais, e outras coisas relevantes. Também é algo importante, mas ele nunca veio à cruzada. Se ele nunca se ofereceu, nunca virei a cabeça e o vi em uma cruzada antes. Sim, ele está ocupado com seu bispo, ajudando-o lindamente. E eu realmente gosto disso. Continue assim, é algo bonito. Amém. Então, tenho certeza de que vocês estão vendo que o Ministério Leigo está tendo especialização. E quando eu disse isso ontem, acharam que eu estava inventando palavras, mas é real, já existe. Então, estou dizendo que a Bíblia diz, veja o seu chamado. Eu já estou reconhecendo o que já existe. Eu não estou realmente criando algo novo. Sim, eu não estou realmente criando algo novo. Estou reconhecendo que este pastor é sério e realmente comprometido, seja o que for. Então, estou nomeando-o como AR e reconheço que esse pastor é o que for. Então, eu o estou ordenando. Reconheço plenamente que essa pessoa tem mais de 50 anos de idade e vem trabalhando fielmente e posso, portanto, torná-la um reverendo padre ou uma reverenda madre. Estou reconhecendo isso. Sim. Espero que você esteja recebendo a coisa linda. Bata palmas para Jesus. Eu acho que é muito bom. Tudo bem. Muito obrigado, muito. Então, agora, o que vem a seguir é o próximo passo, que é este, exatamente. Dá a ti mesmo a especialização e a profunda compreensão da conferência sagrada. Há algumas pessoas que são assim também, você sabe, pessoas que buscam essa mesma dedicação e conhecimento. Surpreendentemente, elas parecem estar muito interessadas nas conferências Dá a Ti Mesmo, que é uma área extremamente importante e fundamental do ministério. Sim, lindo, absolutamente lindo. Não estou falando de pastores em tempo integral, mas sim de todos os envolvidos no serviço e na obra de Deus, de forma dedicada e comprometida. Nem mesmo um pastor em tempo integral. Estou falando de leigos. Sim. Estou mostrando áreas para você. Especialmente porque alguns de vocês, os mais jovens, apenas ouvem como se estivessem assistindo a um vídeo com o tempo e percebem que há áreas nas quais os jogadores podem se envolver profundamente. Amém grandemente. E dê com generosidade e de coração. Se eu levar alguém como o pastor Ibn, toda vez que eu tiver, dê a si mesmo o que é santo. Ele se juntou aos trabalhadores. Ele está lá. Não sei por que ele vem. Ele está sempre vindo. Toda vez que há conferência internacional, dá-te a ti mesmo livros sagrados cuidadosamente preparados enquanto vamos para a bela cidade de Paris. Ele já preparou todo o terreno lá. Então ele veio aqui, vai para Paris, para o Keep Thyself Holy Con, na próxima semana em G e em todos os lugares. Então há pessoas. Sim, há pessoas também que estão envolvidas. Mas talvez não em cruzadas, ou talvez não como presidentes leigos ou algo assim, mas nesta área. E eu acho que essa é uma área em que talvez alguns de nós, até mesmo alguns leigos, são bons com livros. Nem todo mundo é bom em apresentar livros e compartilhar livros por aí. Mas algumas pessoas realmente gostam de livros e elas têm um jeito, sabe? Porque elas participam das conferências Dá-te a Ti Mesmo. Uma das principais coisas são os livros que estão sendo lançados no sistema. Sim, então eu realmente acho que essa é uma área verdadeiramente linda e muito promissora para o Ministério Leigo se especializar e se aprofundar. Aleluia, que grande bênção. Então temos outro grupo chamado Lablam Board, ou Aprenda sobre Ministério Aprendendo. Aprenda sobre negócios. Isso é o Lab. Aprendendo sobre ministério. Lalab, Lam, Labam, que agora é uma área muito importante onde estamos tentando desenvolver a comunidade de negócios da igreja. Agora, na primeira Life Church, temos uma comunidade de negócios, mas temos o Lab.
Mas há mais pessoas que também estão tentando desenvolver as comunidades de negócios em diferentes igrejas. Agora, negócios é uma área que não é fácil prosperar. E eu, como pastor, sinto a necessidade de realmente ajudar meus empresários a prosperarem. Sabe, eu não quero fazer nenhum trabalho fora da minha própria igreja. Quero que tudo o que eu faço seja feito pelo meu próprio povo. Sim, eu não quero isso. Eu realmente não quero isso. Então, eu estou sempre tentando. Infelizmente, muitos dos chamados empresários não conseguiram se adaptar. Acho que é mais uma questão de humildade, porque quando digo que as pessoas que trabalham para nós, elas trabalham conosco há anos. O mesmo carpinteiro experiente que fez o Coleno em 1991 foi o artesão que cuidadosamente construiu este belo teto. A mesma pessoa e ainda trabalha para... Quando eu venho com o papai, em qualquer lugar, a qualquer hora que me chamam, eu vou lá. Se eu dissesse, eles sempre oram por mim para que eu tenha vida longa. Eles não pararam de trabalhar. De 1991 até agora são quantos anos? 26 anos. O mesmo carpinteiro, o mesmo pedreiro, o mesmo... Eles trabalham para mim hoje, a igreja inteira, em todos os lugares, as mesmas pessoas, o mesmo soldador, o mesmo seja lá o que for. Tudo igual. Sim. Então, o desenvolvimento da comunidade empresarial é algo que realmente precisamos. E a doutora Joyce, por exemplo? Onde está a doutora Joyce? Ah, tudo bem. Lá está ela. Sim. Ela é uma pessoa de negócios há muitos anos já. Veja, quero dizer, como você pode dizer que eu não gosto da minha vida? Alguém que eu conheci, ela não tinha carro quando conseguiu um carro de Temabur. Um Nissan Sunny de 2 portas, não é? Sim, era meio amarelado. 2 portas. Eu estava lá. Eu estava lá no primeiro carro. Ela não tinha carro. Depois ela teve um carro. Ela não tinha filho e depois teve um filho. Eu estava lá. Eu estava lá. O hospital que eu vi, já fui com ela ao hospital antes para ver o médico. Eu e ela íamos e sentávamos na frente do médico. Eu fui como pastor dela. Você pode dizer que eu não gosto disso. É uma doença mental. É uma doença mental. É verdade. É só uma doença mental. É um espírito maligno. E ela apoiou todas as minhas coisas todos esses anos, tentando ajudar com as pessoas de negócios, tentando ajudar empresários, quero dizer, você sabe. Então eu também vejo isso como uma área, sabe, de desenvolvimento da comunidade empresarial. Existem verdadeiros pastores leigos que podem ser úteis e que podem se envolver nisso. E eu acredito que isso vai levar os negócios a prosperarem. Não que nós vamos fazer negócios com você. Isso também é algo muito perigoso, pois antes que você realmente perceba, você ficará bravo com a igreja porque alguém está devendo algo a outra pessoa e ela simplesmente não está pagando, o que pode gerar muitos problemas. Sim, tem muito disso. Sim. Você está aí? Obrigada, minha querida. Então, o Laboratório de Los Angeles é uma área linda na qual alguns de nós, como pastores leigos, podemos realmente nos envolver, criando redes e trabalhando juntos, sabe? Essas são algumas das palavras que eles usam. Pessoas de negócios, networking profissional, sinergias estratégicas. É uma verdadeira bênção da engenharia financeira moderna, a securitização de lucros futuros, a alavancagem de capital, a amortização de dívidas e a otimização de recursos. Liquidez e patrimônio e fluxo de caixa. É realmente incrível. Você está animado com a especialização? Tudo bem, então.
Outro grupo muito importante que temos é o Gamaliel. Gamaliel. Os membros do Gamaliel são médicos e também estudantes de medicina, dedicados ao aprendizado contínuo e à prática profissional na área da saúde. Então, se você não é um médico profissional, é relativamente fácil. Mas o que está realmente acontecendo é que há um grupo de pastores leigos que são tanto médicos quanto estudantes de medicina. E essa situação está se tornando cada vez mais definida e clara. Sim, na verdade, vou me encontrar com um grupo inteiro de Gamaliel na Ásia em algumas semanas. Sim, eles estão indo para lá para se encontrar comigo pessoalmente na Ásia em breve. É lindo. E você sabe, uma das pessoas que verdadeiramente me apoiam são os médicos. Você talvez não saiba, mas os médicos realmente me apoiam porque, veja, eu sou um deles. Eles são meus irmãos, eles são meus queridos colegas de escola e, claro, meus amigos e também profissionais da saúde. Por que eles não deveriam apoiar o amigo e o irmão que está no ministério? Não fique com ciúmes. Sim, não fique com ciúmes. Então, Gamal, você sabe, Gamalha era um médico, mas eu acho que ele era um doutor em direito ou algo assim, um estudioso da lei, mas é um nome que já usamos. Então, mesmo que você não goste particularmente do nome, é um nome já existente e bem estabelecido que é Gamaliel. Portanto, o Conselho Gamaliel é também outra importante área de médicos e profissionais de saúde dedicados que estão ativamente avançando, apoiando e ajudando significativamente o ministério. Amém. Depois, um outro conselho muito importante que estamos formando e desenvolvendo ativamente é o... Como é que se chama? Conselho da Conferência DENIPOL. Você sabe, são pessoas dedicadas que nos ajudam ativamente a fazer a coordenação leiga do DENIPOL em todas as conferências leigas que estamos realizando, especificamente e exclusivamente para a conferência, garantindo que tudo funcione de forma eficiente e organizada. Esse é o DENIPOL. É outra especialização. E, finalmente, estamos desenvolvendo o que chamamos de Conselho LICOS, uma iniciativa estratégica e fundamental. O Conselho LICO é ainda outro grupo importante e dedicado que está sendo cuidadosamente estabelecido. Destinado a ser um grupo de indivíduos dedicados que pode se funcionar de forma eficaz e eu acredito firmemente que vai ajudar de maneira substancial os leigos que vão atuar em um determinado nível de responsabilidade e talvez trabalhar em colaboração estreita com alguns bispos ou com todos os bispos em um certo nível de coordenação para realmente promover e fortalecer o ministério leigo dentro da comunidade eclesiástica, garantindo seu desenvolvimento e impacto contínuos. Agora, uma das coisas que esse grupo vai ter que fazer para fazer parte dele é pagar uma quantia em dinheiro. Sabe, às vezes o dinheiro pode fazer a diferença. O dinheiro engana, mas às vezes o dinheiro consegue diferenciar. Então você realmente vai ter que pagar para poder entrar neste clube bastante exclusivo e seleto. Uau! Quanto você acha que deveria pagar para estar nesse clube? Sugerir 100 cidades. We are observing a series of distinct monetary values, specifically $3,000, $5,000, $10,000, and $7,000. Furthermore, there is an additional instance of $10,000 presented as a separate data point. Sim, algo assim mesmo. Fazer parte disso, porque onde verdadeiramente está o seu tesouro, isso realmente revela que o seu coração está intensamente tentando fazer aquilo. Então esse é um outro nível e um outro grupo, mais um grupo que será definido por essa importante, crucial e fundamental questão. É porque, veja, não se trata de idade. Por idade e por quanto tempo você está. Nós já temos algo já. Mas você pode ter essa idade e pode ter o que for, mas talvez não tenha. Seu coração pode não estar tão envolvido assim. O ministério leigo precisa realmente funcionar. Sabe, eu quero poder deitar confortavelmente na minha própria cama e ter a certeza absoluta de que os leigos são, de fato, pessoas intensas e profundamente dedicadas. Eu prefiro um cavalo que eu tenha que controlar do que um cavalo morto que eu tenha que chicotear para levantar.
Eu prefiro isso. Similarly. Então, honestamente, veja, enquanto falo no culto Daniel, acredito que os leigos devem estar mais organizados que uma conferência de Paulo. Chegamos e você me vê parado aqui na porta. Olhando para o que está acontecendo aqui, parece que os leigos são um grupo de pessoas intensas. Similar. E essas pessoas seriam pessoas cujo coração está realmente envolvido nisso. Isso. É por isso, sabe? É por isso que eu realmente quero pastores que não estejam apenas compensando a desobediência, mas que realmente acreditem no ministério leigo como algo que Deus também nos deu para fazer. Sim. E realmente incentivar mais pastores leigos para estarem no sistema, mais pastores para realmente trabalharem bem, e que o ministério leigo seja algo bonito que está acontecendo. Assim como o Conselho de Bispos está funcionando, o Conselho dos Leigos também é um grupo poderoso, cujo coração, todo mundo diga coração. Sim, o coração deles. Onde está o seu tesouro? É aí que está o seu coração. O coração deles estará no ministério leigo. Queremos que o ministério leigo seja um grande ministério. E alguém pode dizer que há pessoas que podem ser pastores leigos, mas não têm dinheiro para, digamos, fazer parte disso. Sim. Mas essa realidade não é algo com que precisamos ou queremos nos preocupar. Agora, porque veja, uma boa pessoa leiga deve ter todos os 5 motores funcionando. Você deve ter o motor dos negócios funcionando. O motor profissional deve estar funcionando. O motor pastoral deve estar funcionando. O motor do florescimento deve estar funcionando. E o motor das habilidades para aposentadoria precoce também deve estar funcionando. Sim, você deve ter tudo isso funcionando. E o fato é que já estamos plenamente reconhecendo a idade e estamos de fato reconhecendo os anos que se passaram. Não é algo que não seja devidamente reconhecido. Está sendo reconhecido e está sendo reconhecido. Mas agora estamos reconhecendo os 5 motores, assim como o coração. Sim, porque você pode ter. Há pessoas que têm, seja lá o que for. Elas nunca vão pagar e nunca vão querer participar de algo assim. Disseram, o coração deles não está nisso. Quero dizer, eu preferiria doar para um projeto de construção do que contribuir um conselho laico que vai operar em nível. Elas não vão querer isso, sabe? E tudo bem. Como eu disse, não como dei o exemplo, alguém disse presidente leigo, ele está ocupado com o bispo. Ele não tem tempo para a cruzada cura Jesus. Ele tão ocupado com o dele. Bispo, ocupado nessa área. Não pode estar nessa área. Reconhecemos todas as diferentes áreas de atuação, inclusive aqueles indivíduos cujos motores são a fé e que são pastores leigos definitivos e dedicados. Sim. No fim das contas, pastor, é bonito, Betty? O que você acha? Ela é mais uma que vem para uma cruzada. Basta aparecer, virar o pescoço e você verá que ela está dando uma entrevista. É verdade, sim, ela chegou completamente sozinha. Uma senhora idosa chega sozinha a uma cidade e a quer para si de forma clara. Ninguém a convidou para estar lá, de forma alguma. E isso é um fato importante. É disso que ela gosta. O que você acha? Sim. Por que não deveríamos reconhecer todas essas áreas diferentes, hein? Nós deveríamos. Então, quantas pessoas estão entusiasmadas com todas essas áreas diferentes? Sobre as maravilhosas e diversas áreas leigas do ministério? Sim, eu realmente creio que o nosso Deus vai nos abençoar de uma forma muito poderosa, grandiosa e abundantemente. Poderosamente, com toda a sua glória e graça divina. Poderosamente, poderosamente. À medida que nos especializamos em todos esses anos, vamos ficar de pé por um momento. Lindo. Alguém está sendo abençoado. Alguém está indo mais alto. A vida de alguém está mudando. Levante a sua mão e peça ao Senhor para abençoar grandemente o seu ministério, para fazer o seu ministério crescer e prosperar ao mais alto nível possível, com toda a sua plenitude. Deus está concedendo oportunidades divinas, abrindo portas significativas, oferecendo reconhecimento merecido e inspirando um profundo respeito. Tudo isso está sendo especificamente direcionado e dado ao ministério leigo.
O ministério leigo está sendo realmente respeitado. Jesus, nós te agradecemos por nos abençoar poderosamente. Pela grande e maravilhosa bênção que estamos recebendo como pastores leigos dedicados. Nós amamos muito você e somos gratos por tudo. Nós agradecemos. Nós adoramos você. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certo? Agora vocês podem se sentar. O que faremos em seguida é retornar cuidadosamente para o outro lado, onde poderemos observar com muito mais clareza e em maior detalhe as características e expressões de nossos próprios rostos. E aí o que vai acontecer é que vamos pedir para vocês dizerem, tudo bem, talvez alguns de nós aqui, presentes neste exato momento, estejam realmente pensando e considerando profundamente e de forma bastante séria que o Bispo Saque vai nos conduzir e nas diferentes áreas queremos realmente saber, sabe? Talvez você tenha um interesse particular em certas coisas, sabe? Os pastores leigos mais jovens, por favor, não falem muito, por favor, não falem muito alto, por favor, não falem muito alto. Não falem muito. Ouçam e acreditem. Mas os pastores leigos mais velhos, vocês têm que respeitar a idade. Isso mesmo, claro. Sim, estamos realmente respeitando a idade. Vocês, pessoal, vão realizar o ministério leigo a um nível tão elevado que o mundo inteiro verá claramente que ninguém jamais pagou esse homem antes? Sim. E eles se maravilham. Uau! Que bênção. Sim. Faça isso. Um dia não estarei aqui. Vocês serão os únicos que terão que fazer isso. Não pense que morrerei antes de você. Não pense que você ficará surpreso com o quanto eu viverei. Sim. Sim. Estou falando para todos que estão aqui e para os que não estão aqui. No futuro, estou dizendo, façam isso. Façam isso. E que seja ainda maior do que estamos vendo agora. Quero mais presidentes leigos, pessoas que auxiliem e apoiem os bispos em suas importantes e diversas funções. Eu disse, bispo, estou ao seu lado. E você precisa saber como ajudar. Nem todo mundo é um bom assistente, mas Steve é um bom assistente. Sabe, quando o vejo em Londres, me sinto mais seguro. É verdade. Ele é como um sólido... Como você chama isso? Sim. Sim. Parece que ele está no comando das coisas. Sim. Essa é uma sensação que eu tenho. Posso estar enganado, mas é um pressentimento que tenho. Sim. Sim. Então, quando você tem uma pessoa assim por perto, você se sente muito mais calmo. Você sente que, se houver algo realmente ruim, alguém já matou, um matador vai acabar com isso. Sim, ele vai fazer 50 anos de idade em apenas 2 semanas. O pai está vindo até você. Eu sou seu pai. Sim, muito lindo. É uma igreja bonita, não é? Hã? Os leigos já deveriam estar convencidos agora. Sim. Sim. Você ainda quer assistir? Marta, você vai mostrar o filme para nós? Onde ela está? Ela não está aqui. Nós vamos assistir ao filme? Você já deixou pronto? Eu acho que do outro lado tem uma tela. Sim. Acho que vocês deveriam assistir talvez uns 15 ou 20 minutos do filme. Da loucura do filme. Acho que talvez devêssemos realmente fazer isso. E aqueles de vocês que tiverem a oportunidade de casar uma segunda vez. Sabe, para alguns de vocês, a primeira já é assim, mas a segunda pode ser assim.
E dizem que quando você diz eu te amo, diga eu gosto de você e demonstre isso de uma forma bem clara. Você segura o seio, entende? Aí você só mexe o seu próprio seio, entende? Você está tentando ver se é igual. Estamos prontos do outro lado? Podemos simplesmente ir até lá agora mesmo, por favor? Quanto tempo de duração tem o café da manhã geralmente? Quanto tempo demora o café da manhã? O pastor Guneratão estará aqui às 10h30. Então são 9 horas. Vai. Então é hora do café da manhã? Deveríamos tomar café da manhã e ir para lá? Tudo bem. Então vamos pular para o tempo. Então, quanto tempo você precisa para tomar café da manhã? Não, acho que 45, porque faremos uma pausa depois. Então, 45 minutos. Coordenador, Papai Paul, venha. Então, sim. Coordene para nós 45 minutos. Então, temos 45 minutos para fazer o quê? Para tomar café da manhã e se acomodar. Para tomar café da manhã e sentar por alguns minutos antes do pastor Prince, que já tem mais de 70 anos. O presidente da Fraternidade Pentecostal Mundial. Sim, virá falar conosco, pastor. Somos abençoados. Totalmente abençoados. Tudo certo? Lindo. Quantos vão ser especialmente especializados? Sim, agora pastores leigos. Antes de eu deixar vocês irem, percebi que esqueci um ponto e quero dar esse ponto para vocês. Na verdade, é o ponto número 5, mas eu pulei porque achei que voltaria a ele depois. Agora, um outro nível de maturidade é chegar ao ponto de fato, construir igrejas sozinho como um leigo, construindo igrejas de forma independente e autônoma. Na verdade, se tivermos várias pessoas construindo igrejas sozinhas, isso se tornará um conselho de construtores. Los Angeles, construtores. Então, a maturidade de conseguir construir igrejas completamente sozinho e de forma independente. O que queremos dizer com isso? Construindo igreja sozinho. Isso significa que você se levanta e edifica a igreja. Tipo, eu quero construir uma igreja. Quero construir uma igreja. Por favor, permita-me construir uma igreja. Sim, deixe-me pagar por esta. Agora, a maneira como isso irá acontecer é que você assumiria os projetos e os executaria. Tipo, tem alguém construindo nossa primeira igreja do amor na Universidade Achese. Ele mesmo está fazendo isso. Ele comprou a terra e pagou por ela. Ele vem aí, quanto é? Ele paga. E assim vai. Essa é a sua presença. Eu não quero simplesmente dar. Quero construir uma igreja. Está valendo a pena. Também estamos recebendo, coletando e fazendo o trabalho. Passei por lá ontem. Lindo. Eu amo isso. Eu quero construir isso. Vou lhe dar uma chance de pensar sobre isso. Porque pode haver um sentimentalismo, razão pela qual uma igreja em particular pode ser importante para você. Deus pode tocar seu coração. Eu quero construir uma igreja em Surum. Surum. Porque foi lá que Deus me ungiu. A partir de hoje você pode ensinar. Isso foi em Surum. Então, para mim, este é um lugar verdadeiramente especial. Eu gostaria muito de construir eu mesmo. Sim. O que você acha? Alguns de vocês têm suas cidades natais, têm algo que realmente lhes interessa profundamente, algum país específico, ou talvez seu filho, ou seja lá quem for, foi enviado para algum lugar distante. É do seu interesse, sabia? E eu acredito que é algo que será rotulado como, sabe? Por que tive essa ideia? É da igreja pentecostal. Sim.
Então estávamos em Madagascar, conhecemos um cara, um homem, ele disse, ele foi destacado para lá, para não sei o quê, não sei que trabalho específico ele estava fazendo. Ele comprou o terreno, construiu a igreja, então ele construiu a igreja pentecostal de Madagascar. Ele construiu e está lá. Ela foi transferida para onde quer que ele tenha construído a igreja, ela está lá. Então há pessoas, há leigos que podem se levantar e de fato construir igrejas e edifícios sagrados. E tivemos pastores assim. Temos um pastor leigo que construiu igrejas. Construiu uma igreja na Zâmbia, construiu uma igreja em África Central. Ele mesmo nunca enviou $1. O casco-chão ao topo, na estrada principal da África Central, a cidade, a estrada principal. Lindo. Acredito que os pastores leigos vão se levantar e ser. Construa isso, e esse é meu projeto. É assim que você constrói uma casa, você constrói uma igreja. Quantos pastores leigos pensam? Essa é uma ideia linda e poderosa? Eu penso que sim. Acho que você sente uma alegria que você conhece, e você pode ver isso. Se alguém é missionário, constrói uma igreja, diz que é missionário, e eu sou quem constrói a igreja. Você não pode dizer que não faz parte disso. Nunca. Quero dizer, mesmo que você não tenha ido na missão de construir, aquilo em que ele pode estar vem de você. Deus vai capacitar alguém aqui para construir igrejas. É bonito? É fantástico? É maravilhoso? Vocês estão animados por serem pastores leigos? Então eu quero que vocês se sintam felizes com o seu chamado. Sim. E toda loucura deve ir embora. Quando vocês me virem, devem ficar muito felizes. Eu também estou feliz. Quero estar cercado de leigos que são ousados, trabalhando para o Senhor. Nunca vou dizer para alguém que você é, na verdade, um professor. Não, não. Estes são meus pastores. Estes são meus pastores. Eu nunca os apresento. Este é um professor. Este é um cientista. Este é um farmacêutico. Não. Estes são meus pastores. Leva tempo para as pessoas entenderem o que é ser leigo. Elas não entendem isso. Lindo.